O fundo RBRR quer fazer a sua 8ª emissão de cotas, porém o preço está totalmente fora do valor de mercado. Será que é uma emissão fadada ao fracasso ou será que tem alguma coisa que não está tão clara? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da 8ª emissão de cotas do fundo RBR-R11, que é o RBR Rendimento High Grade, é o RBR-R11, que é um fundo, como o próprio nome já diz, High Grade, um fundo de CRIs, e que está gerando muita dúvida sobre o preço dessa emissão, se o valor dessa emissão faz sentido ou não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do fundo, as características básicas dele, distribuição de rendimentos, e a gente vai falar exatamente por que essa emissão gerou tanta dúvida em relação ao seu preço. A gente vai falar também o que o fundo quer fazer com esse valor, que é uma coisa que, de repente, muita gente ainda não percebeu, e se isso tem quais são os pontos positivos e negativos dessa operação de uma maneira geral. Legal? Vamos começar então vendo o relatório gerencial do RBR-R11. Aqui está o relatório, é o último divulgado, referência julho de 2023, ele ainda não divulgou referência a agosto, apesar de estarmos no final de setembro, então esse aqui que a gente vai olhar para a gente ter uma noção básica, certo? Ele é um fundo, então, que tem um patrimônio líquido ali de 1,2 bilhão de reais, 1,3, certo? Uma carteira que não é muito longa, uma duration ali abaixo de 4 anos. Teoricamente, quanto menor a duration, menor o risco de uma operação. Por quê? Naturalmente, se você tem uma operação com 30 anos à frente, você não consegue mapear todas as condições do Brasil, considerando o país em que vivemos, para os próximos 30 anos. Agora, uma operação de 5 anos, 10 anos, você também é difícil, sejamos sinceros. Mas é mais fácil você prever as condições, tanto macroeconômicas quanto do devedor, num prazo mais curto do que, obviamente, num prazo mais longo. Então, em teoria, duas operações que sejam absolutamente idênticas e uma tem um prazo mais longo, ela geralmente carrega um risco maior. O que não é aqui a visão do fundo. A visão dele é ser realmente um fundo com um risco mais baixo. Ele tem uma gestão ativa, dá para ver aqui no relatório que ele comprou, né, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações de vendas, fez 2 operações de compras, inclusive envolvendo um fundo imobiliário. Sim, ele tem muitos CRIs no portfólio que são operações ligadas a outros fundos imobiliários. Ele financia outros fundos imobiliários. Ele tem 86% das suas garantias no estado de São Paulo. Claro que muita gente vai falar, isso é uma concentração, o que é, sem dúvida. Ainda mais se a gente olhar aqui, 54% estão na região prime de São Paulo, então a gente está falando de Faria Lima, Jardins, Pinheiros, aquelas regiões mais ali centrais de São Paulo. É uma concentração, sem dúvida que é, não dá para falar diferente. Agora, de novo, é um fundo de baixo risco, que foca em ativos de baixo risco, ativos high grade. Então, você tem naturalmente uma garantia muito mais líquida, muito mais fácil de ser executada, etc., na Faria Lima, do que no interior do Pará. Nada contra o interior do Pará. É simples assim. É uma verdade do mundo. Hoje, esse é o nosso universo. O valor de mercado ele está negociado, sim, abaixo do valor patrimonial. Aqui estava no fechamento de julho, mas ainda está negociado abaixo. A RBR ela sempre divulga aqui suas operações de sustentabilidade, né, de ESG. Aqui sobre o resultado. Eu já falo um pouquinho sobre o resultado do fundo. Vamos rolar aqui um pouquinho mais. Aqui a composição de rendimentos. Se a gente olhar o retorno aqui, olhando só na visão patrimonial mais dividendos, ele tem um resultado ali de 170% do CDI, de uma forma bastante consistente.
Com a variação de mercado, né, naturalmente a gente tem períodos de altas e baixas, hoje está com um resultado acumulado ali de 133% do CDI. Claro, se ele chegasse no valor patrimonial dele, seria um resultado bem maior. Aqui ele inclui aqui uma tabela de sensibilidade. Alguns fundos CRI têm anexado essa informação ou deixado um link para você olhar numa planilha, que é assim, se você comprar no preço tal, considerado a taxa de aquisição dos nossos ativos, você estaria na prática adquirindo uma taxa de, por exemplo, IPCA mais 6,7, ou se você comprar mais barato, IPCA mais 7,3, etc. Aqui todas as premissas que geraram esse resultado, essa simulação. Uma outra coisa que a RBR geralmente costuma colocar com uma clareza que a gente não vê na maioria dos fundos é um guidance, digamos assim, uma lógica básica da estratégia dele. Então, por exemplo, ele tem hoje uma alocação de 96% no que ele chama de ativo core. O que são os ativos core? Aquele ativo núcleo, aquilo que é o principal do fundo, aquilo que é o objetivo principal do fundo. Então, a gente está falando de CRIs high grade, então de baixo risco, CRIs que a própria RBR tenha estruturado ou participado ali muito da criação do CRI, da originação dele, da estruturação dele. Então, coisas que a RBR pegou na mãozinha e construiu. Então, essa é a lógica básica desse fundo. Hoje, ele tem 96% e ele tem um guidance aqui de ficar ali entre 70% e 95% nessa operação que é o núcleo dele, né? Hoje ele tem 11% de operações táticas. O que chama de operações táticas? São, por exemplo, fundos de CRI que ele compra numa taxa interessante, né, num valor interessante. Outros CRIs que ele compra e vende ali na carteira dele. Ele tem um alvo ali de alguma coisa em torno de 5% a 20% nessas operações táticas. Então, geralmente vão ser operações de mais curto prazo, operações ali oportunísticas, digamos assim. E em liquidez, ele coloca aqui como um guidance oficial de 0% a 20%. Liquidez é dinheiro em caixa, dinheiro na mão. Mas ele mesmo já destaca aqui que o padrão será um caixa por volta de 5%. Hoje ele está com 2%, então ele está basicamente hoje totalmente alocado, né? 2% não é praticamente nada. E aqui ele ainda coloca o histórico de alocação. Ele sempre foi um fundo muito mais ligado ao IPCA ali, 2/3 aproximadamente ligado ao IPCA, e o outro terço meio dividido ali, meio IGPM, meio CDI. Então, um fundo naturalmente mais ligado ao IPCA. Hoje ele tem uma alocação de 70%, para ser bem exato, a uma taxa de IPCA mais 7,1%, 17% a CDI mais 2,7% e 13% a IGPM mais 4,7%. Aqui a gente tem uma alocação do LTV. LTV quer dizer o seguinte, loan to value, ou seja, qual é o valor da dívida de um determinado CRI versus a sua garantia. Então, se a garantia vale 200 milhões e o CRI tem um saldo devedor de 100 milhões, é um loan to value de 50%. Ou se a gente lê ao contrário, a garantia é o dobro do valor da dívida. Se a garantia fosse de 300%, a gente teria um loan to value, né, sendo 300 contra 100, de 33%. Ou a garantia é o triplo da dívida. Então, quanto menor o loan to value, teoricamente mais segura, menos arriscada, menor é o patamar de risco da operação. Quanto maior o loan to value, você naturalmente pode ter uma dificuldade de executar a garantia e receber o valor que você efetivamente estava buscando. Uma operação de 100 milhões com uma garantia de 120, tem grande chance de você botar a leilão e não conseguir levantar os 100 que você está esperando. Já de 300 para 100, é naturalmente muito mais provável você conseguir executar essa garantia e buscar o valor que você está procurando, né? Então a gente pode ver que hoje ele não tem nenhuma operação com loan to value de 75% ou maior. Então, no pior dos cenários, né, é uma operação de 4/3, R$4 de garantia para R$3 de dívida. Mas tem operações, inclusive, de 40%. Então, é uma relação melhor do que 2/1. Então, está aqui a composição.
a gente vê então que 84% do portfólio são operações ancoradas pela RBR, ou seja, que os fundos da RBR, não obrigatoriamente o RBR-R, mas os fundos da RBR têm ali pelo menos, né, 50% do CRI. Então, até numa discussão, numa assembleia, a RBR é que manda, é que define se vai executar uma garantia ou não, se vai renegociar uma condição ou não, porque a grande maioria das operações são ancoradas na própria RBR, repetido, não obrigatoriamente no próprio RBR-R, pode ser outros fundos da RBR juntos. Aqui, basicamente, é 43% em lajes corporativas e 32% em galpões. Esse é o foco principal, até pela liquidez e tudo mais. É muito mais fácil executar esse tipo de garantia do que shopping center. E 73% no Sudeste, como a gente já viu. A RBR tem uma régua de rating dele, né? Esse aqui não é, digamos, cada gestora, cada empresa de análise de risco tem a sua própria reguinha. Aqui é a régua da RBR. 94% das operações tem risco A ou melhor. E aqui tem a descrição de todos os ativos com o rating, qual é o indexador e a taxa de aquisição, qual seria a taxa hoje na marcação a mercado, qual é hoje o saldo devedor dessa operação pela curva e o valor desse ativo no mercado, quanto isso representa no PL do fundo, qual é a duration dessa operação, qual é o vencimento final, e aqui só para poder explicar. Como é que uma operação, a gente está em 2023, como é que uma operação que tem vencimento para daqui a 13 anos tem uma duration de menos de 6 anos? A duration não é o vencimento final, é o prazo médio de todas as parcelas. Então, se a gente supõe uma operação que ela tem um vencimento de 10 anos e todas as parcelas são iguaizinhas, a duration é de 5, porque você vai tirar o prazo médio dessas parcelas. Se é uma operação que, de repente, tem parcelas maiores estando mais próximas do tempo presente, essa duration é menor, porque essas parcelas mais altas puxam o prazo para baixo, puxam a duration para baixo. Já se é uma operação que tem parcelas crescentes, por exemplo, ela vai empurrar essa duration para mais próxima do vencimento. Se é uma operação bullet, ou seja, uma operação que seria o único pagamento de parcela lá no vencimento em 10 anos, obviamente a duration é de 10 anos. Então, a duration não é o vencimento, é o prazo médio das parcelas. E se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui a gente tem, sim, uma operação que é o vencimento de 12 anos com duration de 6 anos. Arredondando os números, estão aqui. A maioria das operações aqui vão ser operações que a duration é metade do prazo, né? Muita coisa ali com pagamentos mensais, tudo relativamente organizado, digamos assim. Então aqui tem todo o descritivo das operações, os fundos que o RBR tem em carteira, que ele tem ali 14%, não, era 11%, né, lá em cima, né? 6% em outros fundos. Aqui mais estatísticas, mais números. E aqui a gente tem, então, todas as operações do fundo. Inclusive, várias delas ligadas a outros fundos imobiliários, como eu mencionei. Então, esse aqui foi uma operação feita pelo XPlog, que foi financiada pelo RBR-R11. É muito R na sigla. Essa aqui é do Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB. Aqui do Green Towers, o fundo lá monoativo ligado ao Banco do Brasil. Aqui do Faria Lima, 4.440. Tem várias operações ligadas a fundos imobiliários, não todas, é claro, mas tem sim. Tem algumas que a gente acha que tem fundos que são menos conhecidos, né? Às vezes até fundos não listados, como fundos ligados a Brookfield, etc. Mas sim, muito. BTLG, né? Que a gente tinha visto lá em cima também, o BTG Malls. Então tem várias operações aqui financiadas por esse fundo. Então, sim, talvez você reconheça algumas dessas operações.
Em relação aos rendimentos, o fundo distribuiu no último mês 65 centavos, dá-lhe um dividend yield de 0,73. Esse valor é até um pouquinho abaixo da média, até porque o IPCA tem caído, né? A Selic nem tanto, né? O CDI nem tanto, mas principalmente a Selic, o IPCA caindo faz com que o rendimento caia, porque a média está até mais alta que isso. Em 12 meses, ele distribuiu R$10,05 por cota. Dá um dividend yield ali próximo de 12% ao ano, 11,28%, com base no preço do fundo esse fim de semana. E aí, claro, o pessoal olha o documento da emissão e fala, nossa, tem alguma coisa aí que não faz sentido. Por quê? A gente vê que o preço da emissão é de R$ 94,51, sem custo de distribuição, mas agora 94 é muito, muito, muito acima do que do preço do fundo hoje em bolsa, certo? Ele está abaixo de 90, ele está 89,10. E aí, naturalmente, fica aquele negócio, mas espera aí, como é que esse fundo acha que vai dar certo fazer uma emissão a 94 e balada se ele não está cotado nem a 90? Eu sei que tem muita gente, eu já vi muita gente em grupinho de WhatsApp fazendo meme comigo, e eu entendo, porque cada vez mais a gente vê emissões que não são para o varejo. Essa emissão ela não tem o objetivo de aumentar a base de cotistas, ela não é uma emissão feita para o fundo botar dinheiro no bolso e adquirir, buscar ativos estruturativos, não. Essa operação ela é muito, muito específica. O fundo ele quer levantar, então, como está aqui, 180 milhões de reais por um objetivo específico. Para, entre aspas, incorporar, e aqui eu vou deixar aspas para explicar mais à frente, um outro fundo, que hoje é gerido pela RBR, que era o antigo Canvas CRI. Hoje o nome dele é RBR CRI. O código dele ainda é da época do Canvas, é o CCRF11. É um fundo que pertencia a uma outra gestora, a Canvas. É, claro, uma gestora bem menos conhecida, mas por uma reorganização interna, houve uma troca de gestão. A Canvas saiu da gestão e passou para a RBR. Isso tem um pouquinho mais de um ano, foi ali em maio do ano passado, mais ou menos essa transição. E a RBR ficou como gestora desse fundo, deu uma organizada nele para tornar ele mais próximo ao perfil do RBRR, e agora a gente está fazendo essa estrutura, né? Está surgindo essa operação para incorporar essa operação. Inclusive, claro, por ser uma operação entre dois fundos, não uma incorporação formal, mas uma operação entre dois fundos, é algo que o gestor não pode decidir sozinho, isso inclusive tem que passar por assembleia. E se a gente olhar aqui, tem aqui a assembleia do RBR-CRI, do fundo que era da Canvas, do CCRF, para ele fazer a alienação dos ativos do fundo para o RBRR. Então, a operação que foi aprovada por 94% dos votos, até porque, é claro, é um fundo muito pequeno, com cotistas grandes. É óbvio que tudo isso, a RBR, ela tá na cara que ela conversou com os cotistas, porque não dá para você montar essa operação do nada, principalmente para um fundo pequeno e que tem cotistas concentrados, certo? Se a gente olhar no próprio informe anual do fundo, dá para a gente ver essa concentração. Aqui a gente tem, então, tem um cotista do fundo que tem 35% do total de cotas. Tem um cotista que tem 25%. Tem um cotista que tem 10%. E 3 cotistas que se somar dá 22%. Se somar aqui 3, 4, 5, 6 cotistas, a gente está falando de 95% das cotas, 94%, etc. Até porque esse informe anual ele está com quase um ano de defasagem. Então, naturalmente, alguém aumentou posição, alguém diminuiu posição, mas é uma operação que foi costurada com eles. Inclusive, essas posições grandes, muito provavelmente, são outros fundos de fundos, certo? Eu até peguei aqui uma anotação minha
baseado no informe trimestral dos fundos de fundos, essa posição de 35% provavelmente é o BCFF, provavelmente é uma operação que ele uma posição que ele ainda mantém. O próprio RBRF tem 25%. Então, provavelmente são esses dois grandes, que já somam aí 60%. O Fator Veritas, na última informação, tem 9,5%. O HGCR, mais 9,5%. Então, assim, essas operações, certo? Provavelmente são cotistas aqui que estão aqui nessa faixa. Claro, alguém pode ter aumentado a participação, diminuído, etc. Mas são operações costuradas ali, customizadas ali, organizadas por esses fundos, certo? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui essa explicação, né? E até talvez mostrar um pouquinho do RBR CRI, ou seja, como é que está esse portfólio hoje. É um fundo que tem um patrimônio de 154 milhões, uma alocação baseada em inflação. Aqui tem toda uma explicação de todas as mudanças que a gestão fez ao longo desse um ano. Tinha ativos que estavam com descumprimento de algumas condições de alavancagem. Então, muitas vezes no CRI, o devedor ele não pode se alavancar mais do que X%, senão você tem uma quebra de contrato ali, você tem uma execução de garantias ou coisa assim. Então, quando a RBR assumiu, você tinha alguns CRIs com essas condições mais complicadas, operações com processos judiciais importantes, e o fundo, a RBR foi tirando isso. Em outras, ela até atuou na reestruturação da operação, até saldo, né, operações de seguro que estavam em desacordo com o valor da garantia. Então, o fundo a RBR foi fazendo toda uma organização, tirando esses ativos complicados, digamos assim, colocando outros mais na cara do RBRR. Então, até ativos que ele já tem, como esse Pátio Malzone, o BTLG, do Faria Lima 4440, esse Leroy, que é o do XPlog. Então, tem muita operação que hoje já está até, digamos, já há uma sobreposição, e em outras, pelo menos, são ativos com a mesma cara do RBRR. Então, a gente vê até o LTV diminuiu, ou seja, as garantias aumentaram proporcionalmente. Principalmente em São Paulo, que era 1 bi, hoje é 1,8 bi de garantias em São Paulo. Não tinha nenhuma operação que era formalmente colocada ali como high yield, mas de high grade aumentou de 42% para 97%. Então, exatamente a composição hoje, né, do RBRR. Aqui tem toda a descrição das operações. Aqui a distribuição. Se a gente olhar aqui o resultado do fundo, claro, se a gente olhar 12 meses, parece que é algo até danoso para o RBRR. Porque no resultado de 12 meses, o fundo está ali com um resultado de R$ 6,41, que daria um resultado sobre o patrimônio de menos de 6%. Agora, a gente tem que lembrar de novo que esse fundo passou por todo um processo de higienização, digamos assim, de organização, de reestruturação. Se a gente olhar o resultado de um mês nesse relatório, a gente está falando de um resultado de 1,08, né, R$1,08, que dá ali um resultado sobre patrimônio, que eu não estou olhando sobre valor de mercado, até porque a liquidez do fundo não é tão grande, mas um resultado de 82 centavos sobre o patrimônio. Então, um fundo que seu RBRR incorpora, até ali marginalmente, se esse resultado se mantiver, até uma melhora no portfólio, no resultado geral do fundo. E daí vem a questão, mas por que não faz então como uma incorporação? Por que está fazendo como uma emissão? Quem vai colocar o dinheiro nessa emissão? A operação é a seguinte, claro que formalmente tem direito de preferência, mas que
para o investidor de varejo, praticamente não faz sentido, porque você vai pagar 94 e kkk se você pode pagar 90 e comprar na bolsa. Mas a operação é a seguinte, em linhas gerais, quem vai subscrever essas cotas vai ser o próprio CCRF. Então, o CCRF vai se comprometer a pagar, né, os 150, 180 milhões para ter cotas do RBRR. Quer dizer, pô, Manod, mas ele não tem dinheiro. Ele não tem. Mas o RBRR se comprometeu a comprar os CRIs dele. Então, vejam que a gente, por um momento, digamos assim, a gente tem o RBRR que deve dinheiro ao CCRF, porque se comprometeu a comprar os ativos, se comprometeu a pagar. Quando eu estou dizendo que deve, não é deve de estar inadimplente, ou estar em atraso, ou fez uma dívida, mas se comprometeu, certo? Ele tem uma obrigação a cumprir, e o CCRF tem uma obrigação a cumprir com o RBRR, porque ele se comprometeu a adquirir essas cotas. O que acontece? Você faz uma compensação de créditos. Em vez de A pagar para B e B pagar para A, ninguém paga ninguém e as obrigações se liquidam. Então, na prática, o CCRF vai entregar os seus CRIs e vai receber cotas do RBRR. Essa é a operação. Você dizer, bom, Nod, então o RBRR passa a ter os ativos do CCRF, mas o CCRF vira um fundão de fundão, né? Um fundo de fundos com um ativo só. Por um momento, sim. Depois ele vai ser liquidado. É isso que está lá na Assembleia do CCRF que foi aprovada. Ele vai ser liquidado. E os cotistas vão receber cotas do RBRR. Certo? Se a gente olhar aqui, tá até tem essa explicação toda. Sendo aprovado o item 1, que é a venda desses ativos do RBRR, é certa e ajustada a subsequente dissolução e liquidação do fundo. Pô, mas por que não fez como uma incorporação, como o FXC fez com o BTCR lá atrás, virou BTCI, ou o RBVA fez com o SAAG, o Maxi Renda fez com o XP Gaia lá atrás, etc. Provavelmente questões contábeis ou benefícios tributários que os cotistas do CCRF vão ter nessa operação. Não é uma operação de nada ilegal, uma operação também não é tão incomum assim entre fundos menores. A gente já viu algumas outras operações desse naipe, geralmente em fundos menores, mas na prática virou uma incorporação. Só não é uma incorporação formal, porque a incorporação você não tem essa compra e venda de ativos, certo? Para quem é cotista do RBRR, não muda nada de imposto de renda, etc. Se você é cotista do CCRF, fique atento, porque em algum momento no futuro você vai ter que informar, quando eu digo momento futuro, falando daqui a algumas semanas, você vai ter que informar para a BTG Pactual, que é a administradora do fundo, o seu preço médio de aquisição do CCRF. Claro, o CCRF tem pouquíssimos cotistas, são um pouco mais de 300 cotistas, então a maioria gestores profissionais e tudo mais, mas se você é cotista do CCRF, se você não vender suas cotas, se você não encerrar sua posição, se você for até a liquidação do fundo, fique atento, porque vai ter um calendário para você enviar essa informação, e talvez você tenha que apurar imposto de renda nessa liquidação. Então, o procedimento ainda não está divulgado, mas fique atento se você é cotista do CCRF. Então, pessoal, agora eu quero saber de vocês, essa operação ficou melhor explicada? Fez mais sentido? Você acha que essa é uma operação realmente positiva para o RBRR, para os cotistas do CCRF? Você é cotista de um desses fundos? Gostou dessa operação? Não gostou? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente poder saber que você está curtindo esse conteúdo. Se você acha que mais pessoas podem curtir, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar aqui o canal e não esqueça de se inscrever para ficar atento aos próximos vídeos. E se você quiser, já quer continuar a sua maratona de estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui ao lado para que você possa seguir aí a sua tarde ou noite ou manhã de fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço
e até a próxima. Tchau, tchau.